Olá, meus amigos, nós estamos no ar. Hoje, dia 24 de fevereiro, agora são 20 horas e 5 minutos. Em pauta, as ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, que diz respeito aos interesses dos guardas municipais de todo o Brasil, sobre a questão do armamento, tá? Tanto em serviço quanto fora dele. É um julgamento histórico de uma ação movida pelo Partido Verde, da qual eu sou subscritor no ano de 2016, tá? E também, pessoal, nós temos uma notícia muito importante com relação aos primeiros posicionamentos do Supremo Tribunal Federal no que atine à Lei Complementar 173, tá? Lei 173 de 2020, que cerceou vários direitos de servidores públicos de todo o Brasil, tá? Então eu vou fazer essa live aqui pelo Facebook, vou gravar, vou também disponibilizar o conteúdo deste material via YouTube e outras redes sociais, e peço que os colegas que eventualmente estejam assistindo possam compartilhar esse material, tá? É um material feito aí, pessoal, por várias mãos, várias mentes. Eu quero muito que todo mundo procure opinar, né, verbalizar, sanar suas dúvidas. É o momento, tá? É a hora para que a gente possa produzir um bom debate, né? E a gente possa aí, de fato, gerar um conteúdo que seja de qualidade, né, e faça a diferença na vida de todos, tá? Pessoal, eu vou começar tratando um pouco da Lei 173, tá? Essa legislação é uma legislação que me traz bastante angústia, e eu me recordo que ainda no ano passado, tá, eu fiz algumas lives, algumas falas para abordar um pouco dessa legislação, a qual eu tinha alguma preocupação, tá? Com relação ao alcance dela para servidores públicos de estados e municípios, em especial aqueles que têm regimes jurídicos próprios, tá? E aí, hoje foi informada aí no site do Supremo Tribunal Federal, vou até aqui já destacar a notícia, tá? É uma decisão bem interessante, obviamente, é a posição do atual presidente do Supremo Tribunal, né? Não necessariamente pode refletir a opinião do colegiado, né? A gente não sabe se vai ser mantida, né? Mas é um caso concreto no qual a associação, né, de servidores, aí, tanto do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, como do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, eles ingressaram aqui em São Paulo com uma ADI, né, no qual eles questionarem um ato normativo, né, conjunto, que mandava aplicar essa Lei 173 de 2020 contra esses segmentos do serviço público, né? E o Tribunal de Justiça determinou, né, aqui eu vou destacar para vocês, que haveria, né, a continuidade da aquisição dos direitos de adicionado tempo de serviço e licença-prêmio a servidores do Estado, que serão pagos somente a partir de 2022. Ou seja, garante-se, né, neste período de pandemia, né, que o direito seja preservado, né? Entretanto, os pagamentos ficam posteriores a 2022, ou seja, não pode-se, né, por lei federal, cercear a contagem de tempo de serviço de servidores públicos de estados e municípios. Mais uma vez, é uma posição a qual eu defendi no ano passado, mês de maio, mês de junho, fiz algumas lives, algumas falas com o meu sócio, Dr. Jefferson. Desde então, nós já buscamos a justiça para vários segmentos com êxito, e essa decisão do Supremo Tribunal Federal, tá, é uma decisão que, do nosso ponto de vista, ela gera mais, né, elementos de prova para que demonstrar para o Brasil inteiro, para o judiciário de todo o Brasil, que o caminho, pessoal, é respeitar direitos de servidores públicos, estados e municípios com relação a essa legislação, a qual, no nosso sentir, ela é injusta, cria uma anomalia jurídica, à medida que servidores públicos de estados e municípios, eles possuem regimes jurídicos próprios,
portanto, eles não podem ser cerceados de direitos, né, por uma lei federal. Frisando, pessoal, que grande parte de servidores públicos de estados e principalmente de municípios, anotem, recebem os seus vencimentos de forma equivocada. Isso é um alerta que eu estou fazendo há alguns dias. A gente detectou várias cidades do Brasil, em especial com relação ao adicional de tempo de serviço, em que o servidor não recebe a referida verba sobre a totalidade da sua remuneração. E no segmento de guarda municipal, agente de trânsito, defesa civil, em que há gratificações que remuneram a periculosidade, que remuneram o risco de vida, que são gratificações ou adicionais permanentes, ao qual o servidor leva para sua aposentadoria, tá? Nem sempre o adicional tempo de serviço, quinquênio, biênio, anuênio, triênio, ele é aplicado com base de cálculo nesta verba. E aí o servidor perde dinheiro, tá certo? Ele é lesado, né? E aí, do meu ponto de vista, cabe intervenção, cabe aí as devidas providências. Então, eu fico à disposição, o meu contato tá aí no vídeo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, caso a caso, eu procuro ajudar de alguma forma, aí, mediante análise do contra-cheque, à luz do estatuto local, tá? Já recebi vários e-mails e estou tentando dar vazão um a um, caso a caso, tá? Então, a notícia bacana, do meu ponto de vista, com relação a essa questão por parte do Supremo Tribunal Federal, tá? Esse posicionamento, obviamente, é um posicionamento por hora do ministro Luiz Fux, que é o presidente, né? Mas ele já segue na esteira de reconhecimento de direitos também por parte dos servidores públicos de estados e municípios ante essa legislação federal, tá? Esse é um caso concreto, né, movido pela Associação Paulista do Ministério Público, né? Então é importante destacar também que sindicatos, né, a qual eu sirvo aí algumas entidades, saudações aos colegas de Ferraz e Vasconcelos e outras entidades do Brasil afora, a Associação dos Guardas Civis do Cotia, né? É uma ação, né, que as entidades também, no meu ponto de vista, elas podem estar ajuizando, tá? Então, se você, meu amigo que está assistindo, é presidente de sindicato de qualquer lugar do Brasil, procure judicializar esse tema, submeter ao Tribunal de Justiça do seu estado, para que o seu servidor não seja lesado. E se você é servidor público e de alguma forma está havendo um cerceamento do teu direito, não titubeie, busque uma advocacia séria, tá? Na sua cidade, no seu estado, ou com quem você quiser, né? Para que você possa reaver o seu direito e não ser lesado de forma injusta, né? E principalmente perder direito, tá? A gente está à disposição para servir, orientar, trocar ideia, ajudar, inclusive até instruir colegas da advocacia que não dominem o tema para que possam, de alguma forma, ajudar esses servidores que são públicos que são lesados do Brasil afora. Tá, pessoal? Então é importante, tá, destacar. Essa iniciativa foi uma iniciativa que partiu aqui da Justiça de São Paulo, porém pode ser replicada no Brasil inteiro, tá, pessoal? Bom, o segundo tema que eu quero abordar nesta noite diz respeito à questão dos guardas civis municipais que estão aí aflitos, bastante ansiosos com relação ao resultado da ADI, né? 5538, eu vou botar aqui na tela para vocês, para a gente poder discutir junto, tá? É uma ADI da qual o Supremo Tribunal Federal ele tende, né, nos próximos dias a afirmar, né, um posicionamento com relação ao direito dos guardas municipais poderem portar ou não as suas armas de fogo, em especial fora do horário de serviço, tá? Dentre as várias ações, tá? Esta ação aqui é uma ação ao qual o Partido Verde foi o autor, uma ação da qual eu subscrevi, tá? No ano 2016, já é uma ação aí que já conta praticamente 5 anos, né? Tem liminar do ano 2018 da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, né, ao qual recebeu o feito, determinando a suspensão de alguns trechos do Estatuto do Desarmamento, né, permitindo que guardas municipais do Brasil inteiro pudessem portar suas armas de fogo,
tanto esse serviço fora dele, acabando com essa bobagem, né, que diz respeito à questão dos limites de geográficos, né, inclusive de território. E aí esse processo ele tá tendo aí uma sequência, tá? A qual eu vou colocar para os senhores, né? Esse processo ele está sendo julgado desde o ano passado, tá, pessoal? É um caso do qual, inclusive, eu fiz aí uma sustentação oral, né? Que foi enviada aí ao Supremo Tribunal Federal, né? E agora esse processo, na ocasião, ministro Gilmar Mendes pediu vistas, né? Esse processo tornou a julgamento no último dia 19 de fevereiro, tá? Na última sexta-feira passada. O voto do ministro Alexandre de Moraes, ele é favorável à causa Azul Marinho, permite que guardas municipais possam portar as suas armas de fogo, tanto no serviço quanto fora dele, independente desse critério populacional, né? Ele dá aí o viés de garantir um porte institucional, ou seja, vinculado ao exercício da função, que é muito interessante. Acompanham até este momento o ministro Alexandre de Moraes, os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio, tá? Divergiram, então nós temos aí votos contrários, ministro Roberto Barroso e ministro Edson Fachin, tá? Então já são votos aí conhecidos e já disponibilizados no site do Supremo Tribunal Federal. Michel, qual que é a posição do senhor? Como é que o senhor vê, né, esse processo hoje? O senhor tá otimista, tá pessimista, né? Como é que o senhor pensa com relação a esse caso? Gente, olha, eu digo a vocês que eu estou bastante aflito, não vou negar, tá? Por quê? Na semana passada, o presidente Bolsonaro, ele emitiu vários decretos, né, que de alguma forma regulamentam aí o Estatuto do Desarmamento, né, mas cria aí várias brechas legais para armar, em especial o pessoal que é atirador esportivo, né, o CAC, o pessoal que tem o CAF do Exército, enfim, pessoal que tem aí um armamento, mas não vinculado necessariamente às funções de segurança pública. E aí, curiosamente, pessoal, e aí infelizmente a gente sabe que tudo tem que ser contextualizado, o Supremo Tribunal Federal ele foi acionado, né? E aí eu vou destacar para vocês aqui, ó, armas. Ministra pede informações a Bolsonaro sobre decretos antes de apreciar liminar. Então a ministra Rosa Weber, né, do Supremo Tribunal Federal, a qual ainda não votou no nosso processo, diante aí de 3 ADIs que foram analisados por partidos políticos, né, normalmente partidos que aí têm uma posição contrária ao armamento. A gente vive uma democracia, pessoal, então natural, é legítimo que esses fatos ocorram. Esses partidos ajuizaram ações, a qual a ministra ela agora cobra, né, por providências, cobra por notícias. A questão é que o Supremo Tribunal Federal, que está diante de uma questão concreta, de uma categoria específica, cujo direito, no meu ponto de vista, é líquido e certo, eu penso que é uma excrescência guarda municipal no Brasil ainda ter guardas desarmadas. É uma coisa absurda, né? O desrespeito que acomete essa importante carreira de servidores públicos que dedicam suas vidas, que fazem o juramento em defesa da sociedade pública, da sociedade brasileira, né? Então a gente vê essa situação, mas aí na semana que está se apreciando, surge essa discussão do Supremo. Então o tema acaba floreando, chamando a atenção da grande mídia, né? E por mais que o Supremo Tribunal Federal tenha ministros da mais alta experiência, experimentados, enfim, a questão da opinião pública, de fato, ter as suas interferências, mas de fato a gente sentir, né, que o Supremo tem uma posição muito clara de manter, né, a sua independência institucional, né, e se inclinar de acordo com aquilo que reza a Constituição. É isso que a gente espera nesse caso. A gente sabe que esses temas eles geram debate, afloram debate, chamam a atenção. Então, eu estou bastante preocupado. Eu não sei se esse processo vai ser objeto de vistas, tá? Eu tô até para dizer a vocês
que é muito provável que esse processo saia de pauta. Vamos ver. Eu não tenho ainda uma posição 100% aí formada, né? A gente precisa ter bastante atenção, né, a esse andamento, né? Essa notícia foi agora à tarde, né, das 14 horas e 50 minutos. Lembrando que o nosso processo é público, tá? Qualquer guarda consegue acompanhar. É a DI 5538, né? Clica no site do Supremo, vai aqui em sessão virtual, clica e acompanha. Então, assim, o que é interessante aqui? Que essa discussão, se ninguém tirar o processo de pauta, né, ela se encerra no próximo dia 26 de fevereiro, né? Portanto, essa semana a gente já vai ter algum posicionamento, né? Eu acho que isso é bem legal. Então, assim, o que nos dá, né, alguma alegria é a gente poder, né, saber que esse processo pode ser que se encerre agora na próxima sexta-feira. O presidente Bolsonaro, né, teve 5 dias, a intimação foi hoje. Então, essa discussão talvez fique para a semana que vem, é melhor. Eu gostaria muito que essa discussão do guarda municipal, ela, à medida do possível, ela não tivesse essa influência da imprensa, porque eu acho que isso vai fazer mal. Até porque tem muita gente que interpreta errado, né? A guarda municipal, ainda ontem eu li uma ação que foi feita contra guardas, dizendo que guarda não é polícia, guarda não é isso, guarda não é aquilo. Gente, a guarda municipal eu vejo que é um servidor público, o guarda municipal é um servidor público que ele tem 1001 utilidades, tá? Lá no artigo 5º da Lei Federal 13.022, estabelece mais de 20 atribuições. Vai do trânsito, da defesa civil, até o zoneamento da cidade, dependendo da forma como a cidade toca a sua guarda, pode ter intervenção, até ter uma licença de funcionamento da Guarda Civil Municipal. Portanto, a guarda é sim um serviço de segurança pública, tem poder de polícia, dever de garantir a segurança de todos, né? E é isso que eu quero que o Supremo Tribunal veja, perceba, para daí deferir o direito ao porte de arma, tá, de fogo, tanto em serviço quanto fora dele, tá? O que está em discussão, meus amigos, que eu vou aqui destacar para vocês, que eu acho que é importante, que às vezes tem muitos colegas que não sabem, poxa, doutor, mas o que está sendo discutido, né? O que o Supremo está analisando? Pessoal, hoje, vou ver se eu consigo ampliar aqui para ficar bacana para vocês, nós temos aí o Estatuto do Desarmamento, tá? E no artigo 6º, que fala do porte de arma, né, ele é deferido, né, aos guardas municipais, aqui no inciso 3º, das capitais dos estados, dos municípios com mais de 500 habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei. Aqui, por conta da ADI 5538 e da ADI 5948, que é uma ADIM do DEM, do Democratas, que veio posterior à nossa ação, né, o inciso 4º, que é o que limitava aí o porte de arma para cidades de 50, né, de 50 até 500 habitantes, já caiu. Então, essa restrição que consta do Estatuto já caiu. E o inciso 3º, ele só é vigente até esse trecho aqui, ó. Então, os integrantes dos guardas municipais, dos guardas municipais, então, das capitais dos estados, esse trecho também está suspenso. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Então, aqui, ó, gente, ó, vou voltar aqui. Hoje, né, o inciso, aqui o artigo 6º, né, o inciso 3º é vigente até aqui, ó. Então, é garantido o direito de porte de arma de fogo aos integrantes das guardas municipais. Esse trecho aqui para baixo já está suspenso, tá? E o inciso 4º também, que gerava restrições a guardas de cidades de 50 até meio milhão de habitantes, também está suspenso. Inclusive aqui no site do Planalto ele se encontra até riscado, né? E assim, pessoal, é o meu desejo, para que essa legislação permaneça riscada de vez no mapa, uma vez que veicula uma grave injustiça, tá? Gera uma perturbação de milhares de colegas em todo o Brasil, de norte a sul. Eu fiz muita ação de salvo-conduto para legalizar essa situação. Inclusive, eu tenho ações atualmente em curso no estado de Pernambuco, ao qual eu condiciono, né, o êxito a esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Né? Eu penso que é importante que o Supremo se manifeste para que a gente daí tenha um posicionamento do Tribunal de Justiça do estado de Pernambuco,
né? Que, diga-se de passagem, tem uma guarda municipal da capital, que recicla uma guarda centenária, uma das mais antigas do Brasil. Pasmem, infelizmente, desarmada, tá? Tal como também é um quadro que ocorre na Guarda do Rio de Janeiro, inclusive com guardas municipais lá na linha de frente, trabalhando. Ainda ontem eu soube de um colega que acabou morto durante um assalto, que demonstra, pessoal, o quão importante é garantir esse direito. É claro que ter a arma de fogo, né, por si só não vai cercear tragédias, mas ela permite que pelo menos o servidor da área de segurança possa ter meios para reagir, ter meios para revidar uma ameaça legítima. É isso que se pede, nada mais, tá? E esse direito, do meu ponto de vista, ele é intrínseco, ele é natural a qualquer servidor da área de segurança pública. Tá certo, pessoal? Então, assim, em síntese, tá? São as notícias que eu vejo aí adequadas para serem veiculadas. Notícias aí do Supremo Tribunal Federal, de Brasília, né? Ao qual eu vejo que é importante a gente alertar, porque hoje até um dia atípico, né? No qual a gente teve tanto o noticiário da questão das armas, também nós temos aí o noticiário com relação a essa questão da ADI 5538 e as ADIs que estão juntas, né? Lembrando que nesse processo, pessoal, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, deu uma ação contra os guardas municipais, tá? Isso é importante a gente destacar, que é uma posição contrária no sentido de manter essas restrições que estão postas lá no Estatuto do Desarmamento. Então, estão sendo julgadas aí duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma do Partido Verde e outra do Democratas, e também uma ação declaratória de constitucionalidade da Procuradoria-Geral da República. É um posicionamento da época, não sei se ainda atual, por parte do atual representante do Ministério Público, porém, a época foi feita e foi esse o caminho que foi adotado, tá, pessoal? Então, assim, eu me coloco à disposição, tá? O meu e-mail aí, ele é conhecido, né? Tá aqui na tela para quem quiser copiar, de repente mandar aí uma notícia ou outra, tá? E nós estamos aí à disposição para servir, somar, né? E juntos tentar distribuir justiça, tá, pessoal? Eu agradeço, né? Rogo a Deus para que a gente tenha uma semana iluminada, quiçá o Supremo julgue essa demanda de forma favorável, faça justiça. Lembrando que nós precisamos aí apenas de mais 3 votos, né, para formar a maioria. Então hoje Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Alexandre de Moraes favoráveis, por hora Fachin e o Barroso contrários, né? Há uma ala no Supremo Tribunal Federal mais garantista. Eu, sinceramente, aos guardas municipais, aqui é uma ideia que eu compartilho. Confesso que eu não tenho conhecimento se de fato é o que vai acontecer, mas dentro da sistemática do que a gente vê do Supremo, das manifestações que ocorrem, eu acredito que é possível que a gente tenha manifestações favoráveis, tanto do ministro Toffoli como do ministro Lewandowski, né? Eu também aguardo talvez uma manifestação favorável do ministro Cássio, né, que é o ministro que chegou há pouco tempo aí no Supremo, por sua vivência, pela questão toda de governo, enfim, a gente precisa, né, a partir daquilo que às vezes a gente vê na mídia, umas posições ou outras, a gente deduz, né? Mas aqui são deduções. Pode ser que não se aconteça, pode ser também que alguém peça vistas e esse julgamento se estenda no tempo, enfim, a gente vai aí só, né, o destino vai dizer o que é certo, o que é errado. O que me chateia é o momento, né, essa discussão das armas, que aí envolve várias categorias, várias situações no Brasil, se misturar, né, a essa discussão dos guardas municipais, que é uma discussão muito mais evoluída, né, é uma carreira de segurança pública ao qual não pode ficar exposta. Tá, pessoal? É isso. Tô às ordens, que Deus abençoe, tá? Peço que vocês compartilhem esse material nas redes e eu também vou procurar colocar aí dentro do possível no YouTube, no Instagram, para que todos possam assistir. Tá, pessoal? Na paz, tamo junto. Fica com Deus.